Cartografia e geopolítica. Será que essas coisas têm a ver? Bom, a gente vai ter um vídeo, vai fazer um vídeo aqui com um convidado muito especial, entende tudo sobre o assunto, mas talvez você vai ver um outro lado da cartografia, muito interessante, como é que isso se relaciona no mundo da aviação e o que está acontecendo hoje. Vai ser muito legal. Aliás, o canal da Espaço Aéreo trata desses assuntos, né, relacionados à aviação e a esse mundo, e hoje dando uma expandida legal, acho que você vai gostar, tá bom? Então, ó, ativa o sininho e já segue a gente aí. Olá, eu sou o professor Haroldo Soares. É lógico, um assunto como esse, nós temos um convidado muito especial, não sei se vocês imaginam, mas ele já esteve no nosso canal aqui, fez um grande sucesso. Eu convido o professor doutor Icarim para falar com a gente aqui. Como é que Prazer vai? enorme. Prazer enorme te receber aqui. Bom, Icarim, quando a gente... deixa eu falar sobre o Icarim, né? Não sei quem já assistiu outros vídeos, né? O professor doutor Icarim, ele tem a sua formação na graduação em geografia, aliás, ele é doutor em geografia, fez pós-doutorado em economia e gestão de organizações. E atualmente professor da Unifam e também da PUC lá em Goiás, em Goiânia, né? Bom, teve toda uma vida voltada ao turismo, foi agente de turismo por 10 anos agente de turismo, entrou na vida acadêmica e hoje é um pesquisador nessa área. Você falou, mas é turismo e tal, e que tem que haver aviação? Você vai ver que tem absolutamente tudo. Aliás, um apaixonado pela aviação, dá aula, inclusive na PUC, no curso de Ciências Aeronáuticas, né? E o Icarim, aliás, Icarim, eu até gostaria de saber, porque você começa na questão do turismo, isso nós estamos falando aí 40 anos atrás, aproximadamente. Sim. Isso denuncia um pouco a idade, mas enfim, já falei, pronto. Então, ainda bem, né? Porque senão tinha morrido. Exatamente. Então, como é que começou essa coisa? Você se envolve primeiro no turismo, mas você tem um veio de aviação, porque, aliás, gente, o Icarim tem um canal, né, no Instagram, que é o @Icarim. E que fala um monte de coisa, uns vídeos muito bacanas. Eu acompanho, eu sugiro que você também acompanhe, muito legal, fala viagens, turismo e tal, nessa ótica da aviação, porque a aviação tem tudo a ver com o turismo, talvez o principal modal aí. Mas como que deu essa ligação aí? Turismo, aí foi caindo para a aviação, e hoje você, eu diria, é um dos caras que trata a questão da aviação de uma maneira muito séria, ligado ao turismo, ligado à geopolítica e cartografias. Na aula de navegação, eu não sabia. A gente vai ver esse negócio aí. A primeira coisa que eu vou cumprimentá-los aqui pela oportunidade, do Espaço Aéreo novamente. Isso. É muito importante vir aqui. Bom, eu diria o seguinte, vamos começar de cima para baixo. Up-down. A indústria do turismo é a maior indústria no mundo hoje. Quando eu falo da aviação, é um elo dessa cadeia. Então, falando de indústria do turismo, nós temos meios de hospedagem, que é a parte, por exemplo, de hotelaria, envolvendo uma diversidade muito grande. Então, desde pousadas, pequenas hospedagens, até os grandes resorts. A aviação também, que compõe outra capilaridade dentro desse elo que compõe a indústria do turismo. Eu não tenho como falar de turismo praticamente hoje no mundo sem falar da aviação. Por quê? A aviação é exatamente o meio de transporte que leva o visitante, o turista, do seu lugar de origem, de onde ele mora, até o lugar para ser um lugar apreciado, um lugar visitado, etc. Enfim. Então a aviação tem um papel importante nesse elo. Como também tem, se nós falarmos do transporte marítimo, as grandes empresas de cruzeiros, como Royal Caribbean, a MSC, a italiana que vem muito no Brasil, a Cruzeiros Costa. Então nós temos uma infinidade de empresas nessa área. A aviação tem me chamado mais atenção, porque eu sempre gostei muito de... Quando se falava em avião desde criança, eu sempre fascinado em ver um avião no céu. Eu
tive a oportunidade, com 7 anos, minha primeira viagem foi num DC-3. DC, ou DC-3? Eu voei Eletra, mas DC-3 não voei DC-3 num trecho de Belo Horizonte, da Pampulha para Uberlândia, 500 quilômetros aproximadamente. Foi uma manhã inteira a viagem, que foi uma escala em Araxá e uma conexão em Uberaba. Tá de brincadeira. Sim. Nossa. E eles buscavam os passageiros em casa, tinha uma Kombi que fazia o transfer, que era uma coisa interessante. Olha que interessante. E, obviamente, que depois disso eu tive várias experiências nessa trajetória de voar, por exemplo, num DC-8, no Boeing 707, que eram outros tempos. Isso como agente turismo. E você, como agente, você viveu esse período da aviação aí, digamos, saudosista, né? Que tinha aquelas empresas período no de Brasil. Varig, que muita gente tem saudade aí, de Ladeco no Brasil. O que mais tinha? A América Latina era o seguinte, as empresas eram estatais, então era o capital estatal. Nós tínhamos, exceto o Brasil, a não ser a VASP, mas nós tínhamos, por exemplo, linhas aéreas paraguaias, do Paraguai. Linhas aéreas, aerolíneas argentinas. Linhas aéreas, aerolíneas argentinas. Então, Aeroperu. Então, eram todas estatais, inclusive... Que tinha o Tristar, lembra? O Tristar na Aeroperu. Aeroperu voou com o Tristar, que talvez foi uma grande renovação do Aeroperu, que durou pouco, porque a grande frota da Aeroperu era composta por DC-8 e Boeing 727. Então, DC-8, porque nessa época os aviões tinham um tempo de vida mais longo. Chegavam aí há 40 anos, talvez. É verdade. Então, o período... Hoje, encurtamos bastante. Um avião com 20 anos... Claro que a idade de um avião depende de outros fatores, como os ciclos. Sim, exato. Os ciclos é uma forma de medir muito importante. Mas, além disso, entra um outro ingrediente, que é os motores mais eficientes. A inovação é tão rápida, essa inovação que vale a pena pegar o mais novo. Sim. E outra, ninguém compra. Naquele tempo se comprava avião, sim. Não é? Por exemplo, a VASP tinha avião próprio. Sim, comprava os aviões e, para renovar a frota, eles tinham empresas que compravam esses aviões já, vamos usar um termo mais fácil de entender, de segunda mão. Então, por exemplo, se pegássemos uma linhas aéreas paraguaias, eles tinham na frota aí 5, 6 Boeing 707. Que já tinham um longo tempo de vida. O mesmo acontecia com a Aeroperu, etc. Se a gente pudesse até dizer sucata ou sucatão, como a gente usou do 07 da presidência, então esse tempo foi muito curto. Agora, voltando aí, a indústria, a aviação, ela é um importante elo da indústria do turismo. Tem uma frase que você colocou assim, a aviação é uma engrenagem poderosa no sistema global de conectividade. Sim, é isso impressionante. mesmo? Se a gente pegar o exemplo do Golfo Pérsico, é algo fenomenal para tentar esclarecer isso, ou entender isso. Como é que você tem uma região que era um deserto, sim, totalmente um deserto, há um tempo atrás era uma economia... Você está falando dos Emirados. Dos Emirados, ali da região do Golfo Pérsico, e de uma hora para outra, Dubai, um destino bastante conhecido do turismo, e é o mais importante hub de conexões internacionais. Então ninguém imaginaria isso há um tempo atrás. Eu vi umas fotos de poucos anos atrás, é impressionante. Impressionante. Era deserto mesmo, sim, areia. Ali tinha um pessoal que vivia com pesca de pérola, até chegar no petróleo aí dos anos 70, por aí. Não, impressionante. E o turismo vem depois. E o turismo, um detalhe, o turismo busca aviação, puxa aviação. É um elo importante para poder transformar aquilo hoje num destino turístico de talvez assim um dos mais importantes do mundo hoje. Eu não estou dizendo mais importante que seja o melhor, tá? Deixar claro isso. Mas importante no sentido assim de movimento. De grana, de movimentação. Sim, de movimento. Uma empresa hoje do Golfo Pérsico, a Emirates ou a Qatar, ou qualquer uma daquelas empresas, elas quando fazem encomendas para os grandes fabricantes, Airbus ou Boeing, encomendas assim de 60, 70, 80 aeronaves, é uma coisa impressionante, o volume. Mas isso aconteceu meio sem querer? Deram sorte? Não. Como que exatamente quem teve o essa contrário. grande ideia? Isso aí partiu do sheik de Dubai, que resolveu investir na área de turismo, porque veja bem, o petróleo ou gás são finitos. Então vai chegar uma hora que você não tem mais como extrair isso. Então o turismo aparece, eu diria que feito um estudo sobre a região, o que fazer daquela região pós-petróleo,
o turismo aparece na frente. E é sem sombra de engraçado dúvida. que não tinha nenhuma sombra de ideia de que seria turístico aquilo. Sim. Criaram, É como um transformaram. Eu diria que Dubai é semelhante ao modelo da Disney World. É exatamente isso. Só que é uma cidade inteira. Sempre é. Dubai você nunca vai chegar e dizer assim, eu fui em Dubai e já vi o que tinha. Não, porque já foi inaugurada uma outra atração. É o mesmo do parque temático. A lógica dos parques temáticos, exatamente isso. Sempre tem uma atração nova. Então você nunca diz, eu já fui. Eu já fui numa época, agora eu volto para ver uma nova atração, etc. E além disso, Dubai se transforma então nesse hub turístico internacional, fruto, a gente não pode esquecer, fruto de políticas de Estado. Políticas de Estado. Que vai... Não foi uma pessoa que teve uma ideia... Tudo fruto de um plano estratégico muito bem elaborado, com expertise, com técnicos, pessoas de alto gabarito que vão formular as estratégias para aquele lugar. Não tem nada assim por mera intuição. Eu vou fazer isso porque vai ser bom. Vamos ver se dá certo? De jeito nenhum. Tudo fruto de pensamento exclusivamente racional. Então é como se eu dissesse, tudo calculado minuciosamente. Então se você tem hoje uma grande empresa aérea com o nome de Emirates, não é à toa que é Emirates, porque é dos Emirados. Então exatamente para fazer do marketing, você vai levar o marketing para aquele lugar. Então a empresa aérea que foi criada exatamente para fazer parte desse plano estratégico, é um plano de governo para transformar aquilo num ponto global de conectividade. Olha só, Carino, cadê a cartografia? Quando falamos em cartografia, e você é doutor em geografia, então, evidentemente, cartografia deriva da geografia e a geopolítica também. Hoje, nós estávamos conversando, você me disse que são ramos distintos até da própria geografia e nasce na geografia. Para mim, que sou professor de navegação aérea também, quando a gente fala em cartografia, é óbvio que me vem a coisa da cartografia, das cartas aeronáuticas, de procedimentos IFR, e a gente faz uma distinção muito importante. Quando eu dou lá no início, no básico, a gente fala assim, mapa é uma coisa, carta é outra coisa. Né? Mapa tem aqueles objetivos. Né? Antigamente, eu vou falar um negócio aqui que ninguém, talvez, muitos que não estão nos assistindo, não vai imaginar o que é. Atlas. Existia um negócio chamado Atlas, antigamente, que era... né? Você tinha os mapas, então você tinha mapas da agricultura, enfim, etc., limites e tal, etc. O mapa tem lá os seus objetivos. Agora, a carta, ela é um mapa, tem uma projeção, etc., mas é um mapa onde eu posso fazer cálculos. Cálculos de quê? De tempo e tal, e ali eu posso traçar uma rota, então aí carta. Então cartografia, para mim, que sou professor de navegação, eu penso nas cartas aeronáuticas, né? As cartas de rota, as cartas de procedimentos e tal. Agora, na tua visão, a gente estava conversando, cartografia tem muito a ver com o que você está falando aí dos Emirados, né? Isso está misturado com a atual geopolítica. Aliás, geopolítica está muito na moda. Como é que essas coisas se interligam aí, a cartografia com a geopolítica? Quando nós falamos de política de Estado, e ela tem um plano estratégico, racional, é um pensamento racional, o que acontece? Ali entra a cartografia, de um lado, e entra a geografia de outro. Elas se encontram. Por que elas se encontram dentro da elaboração de um plano de governo, um plano estratégico de Estado, melhor dizendo? É exatamente a cartografia que vai dar uma ideia da espacialidade do território que deve ser estudado para ser incorporado dentro dessa política. Então, se eu falo do Golfo Pérsico dentro de uma cartografia que vai envolver o turismo, ou talvez o turismo, porque é o exemplo que nós temos ali naquela região. Então, o turismo como parte dessa cartografia extremamente importante. Então, quando eu tenho uma ideia de localização da espacialidade... Podemos dizer que é uma visão cartográfica, porque eu tenho que ter as posições. A cartografia significa poder, domínio. Lembram das histórias, até histórias infantis,
que sempre tinha alguém com o mapa da mina, Isso, etc. isso. Então, quem tem o mapa da mina, certamente que vai dominar o tesouro. E se nós falamos dos Emirados, do Golfo Pérsico principalmente, eles dominando a cartografia, eles vão saber o que fazer para transformar aquilo em poder. E aí entra a geopolítica. Por que a geopolítica está aí? Porque é exatamente a geografia da política, que está ligado a esse controle territorial. Então, o que acontece? Quando eu associo a cartografia, que é um conhecimento extremamente importante, porque sem a cartografia eu não consigo fazer essa expansão. E um mapa de rota, por exemplo, a Emirates que voa de Dubai para Guarulhos, claro que ela vai ter lá a carta para fazer tudo isso técnico, isso é um lado técnico. Técnico, é. Mas para eu chegar no técnico, para eu chegar, eu preciso dessa cartografia estratégica que vai me dizer, escuta, a América Latina está aqui, Brasil está aqui, um potencial, eu já levantei isso, levantei que eu digo os estudiosos lá da estratégia. Eles já levantaram, eles têm um diagnóstico estratégico. Esse diagnóstico estratégico ele é montado em cima de uma cartografia, o que é importante dizer isso. Sem a cartografia não tem como montar esse mapa. Como eu vou saber que a América Latina e o Brasil, a América do Norte, é um potencial, por exemplo, para alimentar um hub internacional em Dubai, que vai de lá transportar aquele passageiro para qualquer parte do mundo, para a Ásia, para a Europa, enfim. Podemos dizer que Dubai é o maior hub hoje? Dubai é o maior hub internacional do mundo hoje. Do mundo hoje, seguramente. É o maior do mundo hoje. Não, quem imaginaria isso? Quem imaginaria? Agora, são as petromonarquias, né? Sim. Isso é regado a dinheiro, né? Tem um fundo aí importante com relação a isso. Enfim. E hoje há muito investimento também, fora dos petrodólares, as petromonarquias recebem recursos de grandes investimentos. Tá? Alguns até lavagem de dinheiro, etc. Não compete a gente falar isso agora, mas isso, é só para levantar aqui. Não, e outra coisa, estrategicamente, o Golfo Pérsico ali, ele está estrategicamente... Sim, a cartografia que vai me dizer isso. Olha, o mapa está aqui. Então, nós estamos nessa região. Se nós fizermos um hub aqui, o que nós temos de potencial para dominar, começar dessa região aqui, o resto do mundo. Então, ou seja, Dubai hoje concentra todo o fluxo aéreo internacional, o maior fluxo aéreo internacional, o mais pesado está ali. Agora, isso, dentro de um plano estratégico, arrasta uma série de questões, por derivação. Aí vem o marketing, que nós falamos, tem um marketing que vende o país. Então, quando pousa um A380 em Guarulhos, diariamente, não é um avião imponente, né? Peraí, não é um avião qualquer. Não, imponente, peraí, é o único, atenção, é o único A380 que opera aqui nas Américas, não tem nem nos Estados Unidos. Então, vejam bem, quando a Emirates pousa... Não tem A380? Não há A380 Não sabia disso. Não tem nenhum A380. Que opera nos Estados Unidos? Então, quando ele pousa aqui... Só de raiva, será? Não, quando ele pousa... Lembre-se que é Airbus, né? Então, isso que eu estou falando, só de raiva. Bom, isso é outra história. Isso aí é uma outra disputa geopolítica. Mas o que é importante? A gente fala da cartografia lá, mas essa cartografia chega aqui. Alcança aqui. Alcança aqui. Apesar de estarmos distantes, né? E nesse plano estratégico ela arrasta o marketing, esse marketing de venda da imagem do país. Mas está na fuselagem da aeronave, Emirates enorme. Então, no Terminal 3 de Guarulhos, todos os dias ele está estacionado ali. Ele fica pelo menos o quê? Entre a decolagem não, o pouso de Dubai e o voo de volta, ele deve ficar pelo menos ali umas 5 horas estacionado no pátio. Então está aquela imponência ali, aquela coisa e toda enorme. hora alguém tirando fotografia dele lá. Sim. E entra... Junta gente ali. O pátio com o movimento todo de passageiros, etc., está ali o A380. Então ele não é à toa que a Emirates tem mais de 100, eu acho que, se não me engano, 120 A380. É uma coisa assim estupenda. Então tem muito a ver com a imagem que se vende de um país ou de uma... Não está dentro da elaboração desse plano estratégico da Emirates levar em conta o custo operacional do A380. O custo é muito alto. Não, porque na verdade ele está ali como um instrumento poderoso de marketing do país. Tanto assim que os A380 têm uma sofisticação ali de primeira classe
incomparável. Você me falou que eles ganham em tudo, né? Eles ganham em tudo, e dentro da aeronave, o espaço da primeira classe tem lavatório, tem ducha, tem todo um espaço ali como se fosse mesmo um apartamento dentro de uma aeronave. Então é algo assim suntuoso, e eles querem exatamente isso aí para competir e desbancar as empresas aéreas que nós já conhecemos há muito tempo. Sim. Tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Então, quer dizer, agora você tem um novo player, e ele não veio aqui de forma amadora, ele veio para dizer, nós somos os melhores, e aquilo que a gente comentou agora há pouco. Quer dizer, eles querem ganhar em todos os quesitos da aviação. Qual é o melhor serviço de bordo? Sempre estão disputando Emirates e a Qatar. As empresas mais seguras, exatamente elas, estão entre as 10, entre as 6 mais seguras do mundo. Em torno de quase 300 empresas avaliadas, eles estão nesse ranking aí. Então, aliás, uma coisa até interessante. A Qatar vem aqui buscar piloto e estão comprando avião pra caramba, né? Sim, eles têm encomenda aí. Nós temos muitos pilotos brasileiros operando essas... Tanto Emirates, Qatar. Emirates, Qatar, enfim, isso é importante. Comissaria também. Comissaria, exato. Agora, um detalhe que pouca gente sabe é que para ter um serviço de bordo de qualidade e competitivo, eles tiveram que construir, tem uma indústria praticamente, o catering em Dubai, da Emirates, que pode preparar até 250 mil refeições diariamente, com vários chefes de cozinha de várias partes do mundo. Porque, veja bem, é uma complexidade. Para servir a Emirates. Para servir a Emirates, diferentes culturas que a Emirates transporta. Então ela está transportando. Ela faz um atendimento quase que... Exato, específico para os países. Para aqueles países. Se ela tem um voo para a Índia, ela tem no catering um setor que atende a comissaria da Índia. Agora, o grande problema está no deserto. Então, como é que eu preparo um catering de qualidade, com frutas, folhas de excepcional qualidade? Traz do Brasil, não. Não, eles construíram uma fazenda vertical, que a gente chama de fazenda vertical, para produzir esses ingredientes para servir o catering. Então, o que acontece? Hoje, Dubai tem exportado folhas, exatamente para outros países, com essa fazenda vertical. O Dubai exporta vegetal, salada para outros. Para outros países, porque a fazenda vertical, tá? Isso hoje é comum em alguns países. A Holanda é assim. A Holanda também faz isso. A Holanda hoje é o maior país em termos de agronegócio do mundo, porque a gente sabe disso. A Holanda, o PIB da Holanda, em primeiro lugar, é o agronegócio, exportação de sementes, etc. E eles produzem folhas ali numa... E é nesse sistema vertical? É o sistema vertical. Eu nem então, sabia tudo disso. Isso faz parte de um plano de Estado, porque nós estamos falando aqui, o que significa aviação? Se eu chego para uma tripulação da Emirates e digo, você sabe o que é Dubai, o que está por trás dessa empresa, desse uniforme todo característico da que você, exato, que você está aquele uniformezinho que usa aquele tem um cap com lenço aqui, cara. Com lenço que cai. Então tudo isso faz parte, não é por acaso. Isso é importante dizer. Não é por acaso. A aviação é um dos elos importantes dessa indústria poderosa que é o turismo, que para ser elaborada dentro de um plano estratégico, plano racional, como nós estávamos dizendo agora há pouco, e vai se expandindo pelo mundo a imagem de um país. Então, a empresa ela tem que ter aeronaves de ponta, ou seja, aeronaves mais modernas, tanto a Emirates como a empresa do Qatar e agora a Arábia Saudita, com a Riyadh Air, que está entrando também nesse mapa. A Arábia Saudita resolveu também concorrer com os amigos. Sim. Que, aliás, não é muito amigo, mas... Sim. Não, eu digo porque eles batem de frente. Os vizinhos. Os vizinhos. É o vizinho. E o que acontece? Estamos falando dessa cartografia... usando a mesma estratégia. Sim, estratégias muito parecidas. Muito parecida. Uma empresa aérea diferenciada, um aeroporto que está para ser um dos maiores do Riyadh, e Dubai não fica atrás, já está com o planejamento aí de um aeroporto que pode ser o maior do mundo. Então, e outra coisa... Na outra ponta nós temos a Turquia e a China, que está vindo por aí também, dentro dessa história de cartografia e geopolítica. E no caso da Turquia, novo aeroporto com operações, você estava me falando, eu nem sabia, eu quero ver.
3 operações simultâneas. 3 pistas que operam simultâneo, independente. Isso vai dar uma capacidade... Istambul, né? Em Istambul. Um ganho de produtividade imenso e coloca o aeroporto de Istambul, o novo aeroporto, foi inaugurado em 2018, altamente sofisticado, que esse é um aeroporto que começou do zero. Não tinha nada, não aproveitaram nada. Do zero. Pegaram... Exato, começou mesmo do chão bruto. Do chão bruto. O que acontece? Ele foi construído dentro também de um pensamento de Estado, do Estado turco, para transformar Istambul no principal hub da Europa. Veja bem que a Turquia tem um pedacinho na Europa, uma fatia, e o resto é na Ásia. Mas o que ela quer é transformar Istambul, como é os Emirados, num ponto de conexão. E ela está se expandindo pelo mundo numa política muito parecida com as empresas do Golfo, Emirates, Etihad e a Qatar. Como ela faz isso? A gente pode trazer o exemplo do Brasil. A Turkish opera o Brasil. Ela tem um voo, Guarulhos-Istambul, e de lá conexão para vários destinos no mundo, a qualquer parte do mundo. E com preço até E ela tirou atrativo. O primeiro lugar, outro detalhe importante dessa política, ela é a 10ª melhor empresa do mundo, a Turkish. Está entre as melhores. Então, o que acontece? Isso é todo um conjunto que está sendo trabalhado dentro de políticas estratégicas que envolve a cartografia. Cartografia significa poder. Como os portugueses chegaram aqui? Como o Cristóvão Colombo chegou na tudo? Tinha uma cartografia. Então, a cartografia é sinônimo de poder e geopolítica também. Então você tem uma associação de 2 instrumentos importantes. Tem um poder não só político, mas um poder econômico. É aquela história. Se tem o mapa da mina, você vai conseguir chegar no tesouro. Olha que interessante, a aviação sendo uma ferramenta simbólica, então, de uma estratégia de um Estado, né, trabalhando isso aí, agindo desta forma. Olha, sinceramente, eu não tinha ideia disso, como é que era, a gente vê esses movimentos. Agora, e os grandes hubs da Europa, que a gente tinha, então, Frankfurt, Charles de Gaulle na França, de certa forma, estão perdendo muita força. Londres, por exemplo. Heathrow vai perdendo agora para esse novo aeroporto de Istambul, que, aliás, é o único na Europa nessa condição, nessa modalidade das 3 pistas. Sim, porque você tem, na França, o Charles de Gaulle opera simultâneo duas paralelas. Exatamente, o máximo são 2. Agora a terceira é uma novidade. É uma novidade isso. Exatamente. Agora, dá uma capacidade enorme. O que acontece é exatamente a sua fala agora. A aviação está tendo um desempenho importante, um instrumento de dominação do ponto de vista econômico e também do ponto de vista, sem sombra de dúvida, político. Tem um papel importante em relação a isso. E o Brasil, não é a tua pergunta, mas até colocando aí, o Brasil, aqui a coisa está meio feia, né? O Brasil, um país de dimensões continentais, imenso, com muitos atrativos turísticos maravilhosos. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender, vou lá na administração trazer um termo que é muito usado pelos administradores e pelos economistas, que é recurso e produto. O Brasil tem o quê? Muito recurso. Muitos recursos, poucos produtos. Se você não transforma o seu recurso em produto, você não vende. E o detalhe, você pode transformar uma região que não é recurso em produto, com capital, que é o caso de Dubai, ou dos Emirados, Arábia Saudita agora. Que era deserto só. Você tem um deserto... E transformaram num negócio maravilhoso. Você tem um caso, tem vários por aí, né? O caso de Cancún, por exemplo, que você tinha um recurso e transformou em produto. Era uma região de atividade primária, de pescadores, e de uma hora para outra se transforma num destino que quase que chega aí aos 60% do turismo no Brasil. Cancún deve estar próximo aos 3, 4 milhões de turistas por ano. O Brasil, 6,5 milhões, o Brasil inteiro. Então, assim, o que falta para o Brasil? Essa é sempre uma pergunta que surge quando eu ministro uma palestra em alguns lugares, sempre tem alguém que pergunta, mas por que o Brasil não alavanca? O Brasil não alavanca porque não tem uma política de Estado para o turismo. São políticas dispersas. Então nós temos, por exemplo, um estado como Pernambuco. Pernambuco tem a política do estado de Pernambuco, que quer atrair europeus, portugueses. Então tem um voo da TAP, tem um voo da Azul que opera para Portugal e de lá para outros destinos. Mas ele fica isolado, ele não integra com o resto sequer do Nordeste. Não pensamos no Brasil como se for como um Caribe. Um todo, né? Eu vendo o Caribe. Aqui não,
Cada um... O Sul faz a sua política, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Nordeste a Sul, o Sudeste, São Paulo, por exemplo, como é uma área de turismo de negócio muito forte, de eventos, fica aqui isolado, então não há integração. Integração no sentido de quando vier um turista para um evento em São Paulo, ele poderia estender essa viagem pós-evento para visitar Cataratas do Iguaçu, para visitar a região amazônica, ou as praias do Nordeste, etc. Não. Ele normalmente vem para o seu destino e depois, no final, ele volta. Sem conhecer o resto. E acha que conhece o Brasil só estando em São Paulo. Então nós não temos uma política, as nossas empresas tentando com uma dificuldade enorme, sem levar o nome do país. Não. Quem sabe aí em outro país, outro local no mundo, que uma Latam, que uma Azul, ou que uma Gol pertence ao Brasil. De onde vem isso? Diferente de um Air France, British Airways, né, que tem a TAP, aliás, TAP Airport. Aliás, a TAP há algum tempo atrás estava falindo. A TAP iria falir. A gente acompanhou bem isso, acho que não faz tanto tempo assim. E agora está completamente diferente. Muito a pelo TAP contrário. Foi privatizada, inclusive capital do Neilman, da Azul, junto com o empresário português. Eles adquiriram parte da TAP, mas houve denúncias de irregularidades, etc. E aí o governo português reestatizou a TAP. E aí o que acontece? Em cima disso, a TAP hoje é uma estatal e está em processo de privatização. De novo. E tem uma importância grande para o Brasil, que ela opera aí, já está chegando em 14 destinos, 14 capitais brasileiras. Ela já fechou o Brasil. Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió antes, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tudo isso Brasília, o centro, Brasília. Já opera com voos... Florianópolis e Mas Porto não Alegre. voo direto, né? Voos diretos saindo de todos esses destinos. Exceto Manaus, o voo tem uma escala em Belém. Tá. E Maceió é o voo de Natal, alguns períodos eles estendem... mas a maior parte é direto, então? A maior parte. E tudo Lisboa? Tudo Lisboa e opera com aviões, nós estamos operando, a TAP opera com A330 Neo, que é o que nós temos dos grandes aviões certificados. Bom, né, inclusive. Excelente. Então, a Lisboa é um hub importante hoje. É um hub importante para os brasileiros que querem visitar qualquer destino na Europa. Lisboa passou a ser um portão de entradas para a Europa sendo utilizado pela TAP. Por que a TAP, uma pergunta que vem sempre também que eu recebo, por que a TAP ocupa esse espaço e nenhuma empresa brasileira consegue fazer isso? Bom, nós tínhamos uma empresa brasileira que tinha esse papel da TAP, que se chamava Varig. A Varig tinha esse papel. Então a Varig ligava o Brasil a praticamente o mundo, vários destinos, né? Europa, América Latina, a Ásia, Japão. Agora, o que acontece? Com a falência da Varig, não conseguimos mais recuperar esse poderio de rotas que nós tínhamos com a Varig antigamente, que, aliás, levava uma imagem positiva de empresa aérea, etc. Muito conhecida, né, pelo mundo todo. Então, as empresas brasileiras... Mas aí a gente perdeu slots, né? Nós jogamos fora. Slot de Roma. Como você pega um slot em Roma? Tóquio nunca mais teve. A VASP teve Seul. Tinha uma coisa importante do ponto... A gente falou de cartografia. Nós podemos dizer que a Varig tinha uma cartografia interessante quando ela estava, por exemplo, em vários países. Em lugares, os escritórios, não tínhamos internet, a rede, então era comprado o bilhete ainda, Mudou muito, né, isso? Então, acontece, as lojas da Varig estavam em pontos estratégicos. Só para citar em Paris, na Champs-Élysées, a principal avenida de Paris. Estava lá. Tinha a loja imponente da Varig. Então, com a falência da Varig, nós perdemos isso. E, obviamente que a falência da Varig implica uma série de questões, não só perdas trabalhistas, né? Até hoje estão tentando resolver essa situação, mas o país perdeu muito com a Varig. A Varig tinha que ter sido, talvez, incorporada pelo Estado, modernizada, ela precisava ser modernizada, estampar a cara do Brasil aí fora. O que nós fizemos? Fechamos as portas. Faliu, acabou, tranca e pronto, põe dentro do baú. Que você perde. Aí eu volto agora ao início da nossa conversa. A aviação é um dos elos importantes do turismo. Se você não tem uma boa aviação, não adianta você ter os melhores os lugares mais belos do mundo. Não adianta. Os exemplos são vários. Se a gente sair do Golfo,
Vamos pegar, por exemplo, mais recente, no Caribe, nós temos aí a República Dominicana. A República Dominicana criou uma empresa aérea exatamente para levar os visitantes para aquele local, transformando Santo Domingo num hub. E Punta Cana e Santo Domingo. Então nós temos uma empresa chamada Ultra Low Cost. Então uma Ultra Low Cost que faz exatamente isso. O Brasil, o que acontece? Com a falência da sua maior empresa aérea, maior da América Latina, nós perdemos isso, nós perdemos a cartografia. Nós pegamos o mapa da mina que nós tínhamos, nós estamos atendendo o mundo inteiro, nós pegamos esse mapa, nós pegamos essa cartografia do tesouro e jogamos no lixo. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. E você falando dos recursos, né, dos recursos que nós temos, é incomparável. Quem conhece um pouquinho o Brasil, o que não falta é recurso aqui em termos de lugares maravilhosos, paisagens maravilhosas, aos montes. E, de certa forma, a empresa que está aproveitando isso é a TAP, né? Porque está explorando o turismo brasileiro. Se a gente pensar bem dentro dessa perspectiva de estratégia, a saída da Varig, a TAP foi gradativamente incorporando esses destinos. Não só a gente está falando da TAP, que é a maior que opera hoje da Europa para o Brasil, mas as outras empresas europeias, né? A Air France também expandiu aqui, a própria Lufthansa. E as americanas também, as American Airlines, United. Então, quer dizer, nós entregamos o tesouro para o concorrente. Eu diria até assim, olha, um presente para vocês, porque a nossa empresa não vai funcionar mais, não vai operar. E claro que a falência da Varig tem um problema de gestão muito importante, de má gestão ou de falta de atualização, mas o papel do Estado é importante, porque esses exemplos que nós estamos trazendo, Turkish, Emirates, Qatar, Riyadh Air, são todas fruto de políticas de Estado. Políticas de Estado. Sem a política de Estado não existiria nenhuma delas. Então, no Brasil, você que é um homem de turismo, tantos anos, é um estudioso, quer dizer, você está na academia, mas também foi operacional, porque você teve agência de turismo e tal. Alguma vez nós tivemos alguma política de Estado que se preocupasse com questão de turismo? Houve algum momento na nossa história? A história do Brasil com relação ao turismo é chato até dizer isso, eu diria de fracasso. Os exemplos mais recentes. Porque é quase inacreditável isso. Eu vou trazer os mais recentes. Eu não gostaria de trazê-los. Pelo menos um deles. Copa de 2014. Aquele vexame. O Brasil trouxe a Copa. Investimento altíssimo. Arenas modernas, maravilhosas. Mal acabados a estrutura, a infraestrutura. Foi, de certa forma, uma piada. De transporte, etc. Então, o governo do Brasil, quando nós conseguimos trazer a Copa de 2014, foi uma festa enorme. Nós íamos, o governo na época, inclusive disse, olha, nós vamos aumentar o número de turistas de 7 milhões, vamos chegar aos 10 milhões de turistas ou mais. Veio a Copa, tivemos uma pequena alteração na curva ascendente, logo após a Copa caiu. Em 2016, as Olimpíadas, que eram a possibilidade também dá uma certa vender consistência, o Brasil, né? Exatamente, de vender o Brasil, o que acontece? Novamente outra derrota, passaram as Olimpíadas, a bola murchou. Olha, Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, eu vou usar uma expressão metafórica. Balão, olha aí que eu vou dizer, balão em final de festa. Meu Deus. Eita. Quer dizer, gastamos dinheiro pra caramba. Será que pelo menos o número de turistas é o mesmo? Nós estamos aí já em torno de... Não batemos os 7 milhões. Tem países aqui na América do Sul que tem mais turistas do que no Brasil, né? Como é que pode... Nós temos Punta Cana, acabei de falar da República Dominicana. Que é um pequenininho, Punta Cana, um negocinho desse tamanho. Punta Cana está perto dos 7 milhões de turistas. E o Brasil? O Brasil, 7 milhões, o Brasil inteiro. Turismo internacional, não turismo interno. Não, sim, mas triste. Sim, muito triste. Muito então, triste. Se a gente comparar com a Espanha, com Barcelona, que utilizou as Olimpíadas de Barcelona como um grande atrativo para vender para o mundo, nós perdemos isso. Aí, por que perdemos? A gente sempre tem que colocar. E por que aconteceu isso? Aconteceu porque são políticas mal formuladas, são políticas de instante.
O que é uma política de instante? É instantânea. É como se o governo dissesse, Pensando pensando bem, vamos trazer a Copa. O que fazer para trazer a Copa? Vamos trazer. E é aquela coisa que, vamos usar uma expressão bem popular, viajar na maionese. Foi exatamente o que aconteceu. Nós viajamos na maionese. Nós não conseguimos usufruir em momento algum disso aí, a não ser as empreiteiras, que aliás foram parte da investigação da Lava Jato. Isso, elas engordaram os cofres, uma delas, a mais famosa aí, por exemplo. Então o que acontece? Nós não fizemos uma política de Estado que, num determinado momento dessa cartografia que a gente vai fazer, de vender o Brasil, um mapa cartográfico, para vender para o mundo, utilizando os dois mais importantes eventos esportivos do mundo. Quais os dois importantes? Copa, que é o mais importante, e as Olimpíadas na sequência. Então perdemos a oportunidade, gastamos horrores de dinheiro, um volume estratosférico. E o resultado? É a política de governo. É uma política que nasce hoje e morre amanhã. Brincadeira. E agora, a Copa aqui, então podemos dizer assim, Um vexame ainda, né? Para terminar. E pior, né? Ainda pior que ainda tivemos, não vamos falar naquele 7-0, mas enfim. E lá no pessoal do Golfo Pérsico lá, os caras não têm nem futebol e levaram a Copa para lá. Exatamente, não tem futebol, mas a visibilidade que dá a Copa. Olha a diferença, né? Sim, gastaram um volume de dinheiro, mas é um país que exporta um gás. Gás é uma commodity valiosíssima. Então eles têm, vamos dizer, bala na agulha. Vamos trazer a Copa dentro de uma estratégia para vender o país. O mundo conheceu o Catar. E aí consegue atingir os seus objetivos lá. Então o mundo passou a conhecer um lugar bem, eu diria, escondido ali no próprio Golfo Pérsico. Né? Exatamente. E eles investindo também em times de futebol, caramba, Sim. E tal, quer dizer, não é à Faz toa, parte né? de todo esse parte... movimento estratégico. Ou seja, futuramente a Arábia Saudita tem contratado grandes atletas para tornar o futebol mais atrativo e amanhã grandes campeonatos internacionais e os times estão aí na tela de todas as televisões do mundo, aparelhos de smartphone, todo mundo está vendo, todas as pessoas vão ter oportunidade de ver. Não é por acaso. E eles já patrocinam, né? Quer dizer, você vê nos Eles não estádios... só patrocinam como eles estão investindo na compra de times. O Paris Saint-Germain, campeão agora lá na Europa, pertence a um grupo também lá do Catar. Do Catar, é uma extensão do Catar. Então, comprar esse time. Por isso é que eles compram esses jogadores com somas vultosas, etc. Então, para que interessa o Paris Saint-Germain? Exatamente dentro dessa política de expansão do capital ali, etc., proveniente das petromonarquias, que é exatamente o que a gente está ressaltando aí. Karim, eu estou na nossa conversa aqui, estou pensando em estudar árabe. O que você acha? Eu acho que, como se diz, mandarim. Mandarim ou árabe? Qual que é melhor? Me dá uma sugestão. Eu acho que entre as duas... Mandarim ou árabe? Porque a China corre por fora também. Corre por fora, nós estamos falando do Golfo Pérsico, nós estamos falando de uma maneira bem técnica, eu estou achando genial, né? Porque, poxa, essa questão da cartografia, geopolítica e tal, nossa, não conseguia, eu não imaginava que tinha todos esses meandros. Dentro dessa cartografia, se a gente pensar globalmente, a China também vem buscando aí o seu pedaço, a sua parte, seu quinhão nesse mapa. Então, é tudo dentro de uma disputa geopolítica mundial e tendo o turismo e seus componentes, como a aviação, como parte extremamente importante disso aí, né? Que legal. Desse conjunto. Que legal. Bom, gente, eu acho que o papo foi muito bacana. Olha, foi muito obrigado, Icarim. Eu tinha certeza. O Icarim é um estudioso. Aliás, acompanhe lá no canal, @Icarim. Né? Ele traz assuntos, né? Os seus vídeos de mercado, viagens, turismo, e tem uma pegada de aviação muito interessante. O último foi dos controladores. Sim, os controladores. Do IFA lá, você faz uma comparação. Eu cheguei no Brasil porque a Folha de São Paulo publicou uma matéria recente, agora em maio, da situação difícil dos controladores de alguns aeroportos, fazendo bico,
exatamente para tentar aumentar a receita, e é exatamente o profissional que não teria que fazer isso, não poderia exatamente no fazer. Brasil, né? Exatamente. E também aquele vídeo recente que você falou do cachorro, do transporte, essas coisas sempre aparecem, exatamente. Então, o Icarim tem, nesses vídeos, ele fala muito sobre essas coisas que normalmente não são comentadas e são bastante interessantes na área da aviação, então recomendo. E, por favor, também segue a gente, né? Nós temos o Hub do Espaço Aéreo, que é um lugar adequado justamente porque você tem lá o quê? Você tem pilotos, professores, estudantes, enfim. E a gente discute esses assuntos, né? Isso aqui vai ser alvo de discussão também lá, né? E segue a gente, né? Tem o link aí na descrição. Você colocou também, né, o link para entrar no canal também do Icarim, tá bom? Alô, gente, um abraço. E aí, você achou bacana esse assunto? Olha quanta coisa interessante essa questão, né? Turismo, aviação, geopolítica, cartografia. Diz aí, o que você achou disso? Você acha importante isso para a sua cultura aeronáutica? Tá bom? Bem, nós temos no Hub da Espaço Aéreo, né, nós estaremos discutindo esse assunto aí, é muito interessante. Lá no Hub você vai encontrar pilotos experientes, não tão experientes, alunos fazendo PP, PC e FR, amantes da aviação, muitas pessoas que nem são da aviação, mas gostam e interagem, é muito bacana, a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Bom, no link está aí, né, também na descrição, você pode então acessar o Hub da Espaço Aéreo e do Icarim também, né, que tem assuntos interessantíssimos nesse nível aí, muito bacana, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau, obrigado, Icarim. Obrigado.